128. Este cântico de romagem que trataremos hoje, ele é o segundo que fala acerca da família e das bênçãos de Deus sobre a família e sobre aquele que teme ao Senhor. Amanhã, entramos de modo simbólico, e comemorativo, entramos no mês da família. E nada como uma meditação sobre as bênçãos de Deus, sobre a família de cada um e a família daquele que teme ao Senhor. Salmo 128, assim a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor, escrita há tanto tempo, revelada e inspirada há tanto tempo, Pai, mas que é tão atual para as nossas vidas. Embora escrita numa língua original que não a nossa, direcionada a uma cultura em específico que não a nossa, mas que fala tanto ao teu povo, porque a tua palavra como um todo foi escrita para o teu povo, foi escrita para nós e para os nossos filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa com a nossa família. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Este salmo, ele não tem um autor específico, aqui não fala da autoria, mas muitos atribuem este salmo, como ele é um salmo com características sapienciais, ou característica sapiencial, ele tem sido atribuído a Salomão, portanto, porque até a sequência dele se dá depois do salmo de número 127. E este salmo, como nós percebemos na leitura, ele fala sobre as bênçãos de Deus, sobre a vida daqueles que o temem. Fala que bem-aventurado, as bênçãos sobre o bem-aventurado, sobre a casa daquele que teme ao Senhor. A gente percebe ao longo da Escritura que Deus derrama bênçãos sobre a nossa vida, Deus derrama bênçãos sobre as nossas famílias. Sobre a ótica do Novo Testamento, nós vemos que essas bênçãos têm uma característica muito mais espiritual do que material. Embora Deus derrame e vai derramar sobre as nossas vidas, e como o texto está nos dizendo aqui, aquele que teme ao Senhor também será provido por Deus por bênçãos materiais. De certo modo, ou em último sentido, todas as bênçãos que vêm para nós, ela tem uma origem espiritual, porque ela vem do trono de Deus. Aqui no texto fala de que Deus te abençoe desde Sião, ou seja, o lugar da morada de Deus. Todas as nossas bênçãos, ela tem a sua origem em Sião, tem a sua origem no Santo dos Santos, tem a origem no trono de Deus. Mas elas são materiais também, e é assim que o texto nos diz, porque naquela cultura, na cultura hebraica daquela época, ser uma pessoa bem-aventurada, ser um receptáculo da bênção de Deus, tinha essas nuances, esses contornos, por exemplo, de ter o seu trabalho abençoado, de não lhe faltar comida, de ter sempre algo na mesa. Isso é bênção até hoje, não é só antes, não. Mas de ter uma mulher frutífera, como diz aqui, uma mulher que está no interior da casa, uma mulher que conhece a sua casa, que cuida, que governa a sua casa. Isso é sinônimo de bênção para a vida de um homem que teme ao Senhor. Embora também é sinônimo de bênção para a mulher que teme ao Senhor, ter um homem também no interior da sua casa. Não é só para a mulher ou só para o homem, é a bênção para a família. Como também uma mulher que lhe dava muitos filhos, era assim. Minha mãe, por exemplo, não muito tempo, aliás, muito tempo depois da escrita desse texto, minha mãe teve 11, aliás, minha avó teve 11 filhos,
Minha mãe hoje ela tem 9 irmãos, porque um morreu. Então não é tão longe assim, nós estamos falando aí de 60 anos, de 70, 80 anos, tinha-se muitos filhos. Hoje que a natalidade mudou um pouco, os tempos mudaram. Então o controle de natalidade, enfim, a dedicação aos filhos e muitos outros fatores. Mas sempre a mulher que dava muitos filhos era sinônimo de ser agraciada e abençoada por Deus. Está aí o desespero, por exemplo, de Ana, a mãe de Samuel, de tantas outras mulheres que não tinham filhos, porque era natural e era sinônimo da bênção e do agrado de Deus sobre a casa, uma mulher que tinha muitos filhos. A gente chega à conclusão que ter filhos é uma bênção. E também uma casa onde os filhos se assentassem à mesa, os filhos sucedessem aos seus pais. É todo sinônimo de bênçãos do Senhor. Ter filhos é uma bênção, uma grande bênção ter filhos. E filhos que são como rebentos da oliveira. A ideia aqui, tanto da mulher que é uma mulher frutífera, como uma videira, e também os filhos como rebentos da oliveira, significam árvores que eram importantíssimas para Israel naquele tempo. Árvores que simbolizavam a prosperidade e a bênção de Deus ali. A uva, né, cheia com um cacho cheio aquele cacho cheio de uvas, representando a fertilidade da mulher, mas também representando alegria, também representando doçura. Todas essas coisas que havia essa representatividade que estavam presentes no imaginário do hebreu daquela época, daqueles que viviam naquele momento. Os filhos como rebentos da oliveira, ou seja, um broto substituindo, não estou falando um broto de gente bonitinha não, calma lá, é um broto da oliveira que substituía um broto novo substituindo o mais velho. Geração após geração, uma família que seria sucedida. E mais, filhos que nasceriam e que possivelmente era esperança também de todo o pai, por causa da promessa de Deus. Quem sabe, os filhos que se nasceriam naquela casa, os muitos filhos, principalmente os homens, não seriam um deles, quem sabe, o ungido do Senhor, o Messias, que paz a Israel. Esse era o imaginário daquela época. Isso olhando aqui o pano de fundo do texto, aquilo que ele nos traz, aquilo que ele nos informa acerca disso, de que Deus é um Deus que abençoa aquele que teme ao Senhor. Teme ao Senhor por quê? Qual é o temor do Senhor? Nós vimos em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor do Senhor não é um medo, um pavor diante de Deus, mas é um amor que nos leva a respeitar ao Senhor, um amor que nos leva a obedecer ao Senhor, o nosso Deus. E o Senhor preza tanto por essa pessoa, tanto que diz que este que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. E ele é bem-aventurado porque anda nos seus caminhos. E aqui a gente tem um argumento circular. Ele é bem-aventurado, ele teme ao Senhor, porque anda nos seus caminhos. Mas ele também anda nos caminhos do Senhor, porque teme ao Senhor. Eu não sei se existe ainda aquela bolacha Tostines, lembra? Tostines é fresquinha porque rende mais ou rende mais, era alguma coisa assim a propaganda. E é esse justamente o argumento. Uma coisa está ligada à outra, este temor do Senhor. Só anda nos caminhos do Senhor aquele que teme ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor, fatalmente ou vitalmente andará nos caminhos do Senhor. E esse texto eu escolhi nessa noite porque amanhã, como disse, inicia-se o mês da família. E ele fala de coisas preciosas demais para a nossa vida como família, para você, para mim, para essa igreja. Mas não somente para nós aqui neste nosso círculo privilegiado, mas também, quem sabe, para o nosso estado, quem sabe para a nossa nação, quem sabe para o mundo. Porque é assim, as bênçãos de Deus para a família, elas são bênçãos que ultrapassam os nossos limites, não há como reter essas coisas no nosso próprio coração. E assim, e o texto inicia-se falando de um componente da família, embora ele fale de 4 componentes. Fala do homem, fala da mulher, fala dos filhos, e depois ele fala da nação. São coisas que, como família, nós vivemos. Fala da sociedade, fala do mundo. E com relação ao homem, ele diz, bem-aventurado, felicíssimo, mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui está um resumo do Salmo 1, que nós lemos no início de nossa liturgia.
O bem-aventurado que teme ao Senhor, que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele teme ao Senhor, e o conselho que ele ouve é o conselho do Senhor, é o conselho da palavra de Deus, por isso que ele é bem-aventurado. E Deus tem bênçãos reservadas para aqueles que temem o seu santo e bendito nome. O Senhor promete essas coisas na sua palavra. Como Ele dispensa sobre a vida de cada um aqui, eu não sei, eu não posso dizer. Eu não posso cobrar a Deus as suas bênçãos. Nem muito menos dizer, Senhor, eu estou andando em temor do Senhor. Por que eu estou passando por dificuldades? Por que veio enfermidade na minha vida? Por que eu estou passando agora por um momento de desemprego? Essas coisas são decididas por Deus e Deus é quem administra essas coisas. Mas a bênção de Deus sobre as nossas vidas, desde que nós paguemos o preço de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E essa palavra, em primeiro lugar, ela vai para os homens. Veio para mim, vai para você, homem. Seja você casado ou não. Seja você noivo ou não. Namorando ou não. Pensando em namorar ou não. Adolescente, é para você essa palavra. Porque essas coisas a gente aprende desde pequenininho. Aprende essas coisas. Fala que este homem, ele provê a sua casa. Em primeiro lugar, ele provê a sua casa, porque ele é um homem de Deus na sua família. Ele é alguém que, um representante do amor de Deus, um representante da autoridade de Deus na sua casa. Ele é esse homem, um homem que teme ao Senhor, que conduz a sua família no temor do Senhor, que conduz os seus filhos na disciplina do Senhor e da sua palavra. Quando digo disciplina, que é no melhor sentido que a palavra possa trazer para nós. Um homem que se interessa pelas coisas de Deus. Veja que em primeiro lugar, aqui está o quê? Aquilo que ele representa, o seu coração dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Ele é um homem que anda nos caminhos do Senhor. Ele é um homem que tem uma vida de oração, vive de acordo com a lei de Deus revelada, vive em obediência aos seus mandamentos, uma vida de piedade, de oração e de confiança em Deus. Tudo aquilo que ele faz, a sua presença dentro daquela casa, mesmo com imperfeição, mesmo sendo um pecador, mas ela reflete, ela exala as coisas de Deus, ela exala o bom perfume de Cristo. O segredo, primeiro, para ter uma família abençoada, que é o princípio da sabedoria, é temer ao Senhor. E quando a gente teme ao Senhor, a gente vai às últimas consequências em relação às coisas que o Senhor nos revelou. Aqui vai falar de trabalho, vai falar de alimento, vai falar de felicidade. Veja que fala de relacionamento com a sua esposa, o relacionamento com os seus filhos. Todas essas coisas norteadas pelo caminho do Senhor e porque Ele ama o Senhor e porque Ele teme a Deus. É assim que tem que ser um homem bíblico. O que este texto está nos mostrando é o homem bíblico. Não o homem que está sendo construído pela nossa sociedade. Não o homem como um construto de ideias e que a gente às vezes absorve, sem a gente muitas vezes pensar, sem a gente refletir. Tomamos decisões por causa desse espírito da época que entra dentro da gente. E muitas vezes a gente quer ser um homem aos moldes do que o mundo tem apresentado a gente. E na verdade aqui fala que este homem é do trabalho de suas mãos. Aqui envolve toda a obra deste homem. Não só o seu trabalho secular que ele tinha, mas também a sua obra dentro da sua casa, dentro da sua família. Este é o homem segundo o coração de Deus que está nos apresentando aqui. Lembrando que naquela época, os trabalhos daquela época, não em sua maioria, mas muitos deles, os homens às vezes ficavam fora de casa algum tempo. Porque alguns eram pastores. Eles não conseguiam pastorear seus rebanhos ali naquela região. E às vezes eles saíam, mas depois eles voltavam com o fruto do seu trabalho.
Alguns, enquanto estavam em peregrinação, e aqui podia ser uma oportunidade dessa, porque enquanto o judeu estava com a peregrinação, olhando para Jerusalém, ele não perdia tempo para, enquanto caminhava, fazer negócios também. Enquanto caminhava, levar dos seus produtos, daquilo que ele poderia vender. Era assim que eles faziam, eles caminhavam assim. Então, o homem bíblico é um homem do trabalho, é um homem da mão da massa. O que acontece hoje é que muitas vezes nós perdemos essa noção. E eu sei que muitas vezes nós ficamos desempregados, enfim, não conseguimos, às vezes, pelo nosso próprio salário, sustentar a nossa família, mas ainda assim, é obrigação do homem. É o homem, é do trabalho. Uma época eu fiquei desempregado, e aí eu estava trabalhando na área de vendas naquela época, e fazendo curso de contabilidade. E eu lembro que ficar em casa para mim dava uma angústia danada. Uma angústia. Até um dia que eu não lembro de quem eu ouvi essa frase, mas eu ouvi assim: olha, o emprego está difícil. A pessoa falava, mas trabalho tem de sobra. Emprego está difícil, mas trabalho está por aí. Eu falei, então quer saber? Eu vou trabalhar. E aí fui trabalhar. O primeiro lugar que eu achei para trabalhar foi ajudar meu pai, por exemplo. Eu morava em Santana, vim aqui para Vila Maria. E eu não ganhava nada. Eu não ganhava nada. Eu fiquei assim, ó. Fui mandado embora, seguro-desemprego acabou. Patrícia, graças a Deus, ganhava bem naquela época, trabalhava no banco. E ela, com o seu trabalho, ela me auxiliava no sustento da casa. Mas eu não podia ficar descansando. Eu não podia ficar nas costas da minha mulher. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que sair, porque é do trabalho. E pela graça de Deus, nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Nem o pão de forma, que a gente comia às vezes, com atum, chicharro, entendedores entenderão. Passava no pão, aquele fazia um patezinho de atum. Às vezes era o que a gente tinha para comer. Feliz da vida, é do trabalho. O que acontece hoje é que muitas vezes nós homens abdicamos da nossa chefia no lar. A gente abdica da autoridade que Deus nos deu no lar, não para subjugar a mulher com a nossa força. Porque naquela época o homem era um homem que saía para trabalhar. Muitas vezes tinha que buscar água, muitas vezes tinha que viajar dias e noites, muitas vezes tinha que usar da própria força física para caçar, e era um homem por causa do seu porte físico. Deus não nos deu o nosso porte físico maior do que o da mulher, mais forte, para nós subjugarmos as mulheres. Isso seria uma perversão da criação, isso seria uma maldade da criação. Mas é justamente por causa da força do trabalho, é do trabalho das suas mãos, é dos calos das suas mãos, é dos calos na sua mente, na sua cabeça, dos calos nas pontas dos dedos, é que vem o trabalho e o sustento da sua família. Bem-aventurado, e a gente faz isso por quê? Porque é todo mundo que levanta às 5:30 da manhã, 6, 7 horas, não sei, feliz da vida, alegre, dá um pulo da cama, que alegria, estou indo trabalhar. Não é todo mundo que levanta assim. Mas a palavra de Deus requer que a gente faça isso. É do trabalho das tuas mãos que vem o sustento. É a obra espiritual da sua casa, como também a obra do trabalho, de sair, de correr. E a palavra de Deus nos diz que tu comerás do teu trabalho, por mais difícil que possa ser. E a gente não pode relegar isso, a gente não pode amenizar, dourar a pílula. Existe uma responsabilidade sobre a figura masculina. Embora o mundo aí está chacoteando, embora as coisas tenham mudado, eu não vou ficar discutindo aqui as bases sobre isso, não vou. O que eu vou falar é sobre aquilo que a Bíblia está dizendo. Veja que o homem, ele tem responsabilidades dentro do lar. O homem tem responsabilidade quanto ao seu trabalho. O homem tem responsabilidade quanto à liderança espiritual da sua casa. E assim, você quer ter uma família feliz? Você quer ter uma família bem-aventurada? É suor, é lágrima, é joelho no chão, é trabalho.
E é assim que Deus quer que seja. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Anda nos seus caminhos. O seu trabalho vai ser abençoado, seja qualquer que for, meu irmão. Vai ser abençoado. É claro, trabalho lícito, né? De tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Acontece que a sociedade está querendo produzir um tipo de homem frouxo. Um tipo de homem gentil demais. Um tipo de homem fofinho. É assim. Um tipo de homem que não pode usar a voz grossa que se tem. O seu ímpeto para o trabalho, para a liderança. E muitos homens têm abandonado a chefia do seu lar, de serem chefes no seu lar. A gente não pode deixar que essa frouxidão entre dentro da igreja, entre na sua família. Como eu estou dizendo, a liderança do homem é exercida em amor, é exercida sob a aprovação de Deus, como Deus quer, mas precisa ser. Por quê? Porque o Gilson está falando isso? É por causa da própria palavra de Deus. Porque ou a gente considera ela como verdade para nós, ou a gente abandona. Mas o que acontece, meus irmãos, é que esse espírito da época, que em alemão chamam-se de Zeitgeist, entra no nosso coração, entra por meio das escolas, entra por meio de filmes, de tantas coisas. E a gente faz o quê? A gente considera essas coisas como verdade para a nossa vida, como verdade. E a gente às vezes abre mão. A gente abre mão, e quando a gente abre mão disso, a gente não pode esquecer que as mulheres têm a sua força também. As mulheres têm a sua força. Se você for estudar historicamente os movimentos, por exemplo, feministas, você vai ver. Mulheres massacradas dentro de casa. Mulheres que eram subjugadas, inclusive por homens que se diziam crentes. Ou mulheres que não tinham lugar, vez e nem voz na sociedade. Não tinha. Não tinha. E o que elas fazem? Queimam seus sutiãs nas praças. E a gente faz assim, que bom, que agora elas vão fazer alguma coisa. E a gente vai ter tempo ainda para jogar o nosso futebolzinho. Que bom que elas estão trabalhando, estão se matando. Que bênção que isso aconteceu. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Todo mundo tem o seu lugar. E o lugar do homem, Deus tem na sua casa, na sua família e na sociedade. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Bem-aventurado o homem, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que o texto está dizendo, meus irmãos, é de um equilíbrio familiar. O que esse texto está dizendo é de uma família que faz a diferença. É de homens que fazem a diferença. É de mulheres que fazem a diferença. É de filhos que vão fazer a diferença. É disso que o texto está falando. O texto está nos trazendo e saltando aos nossos olhos essas coisas que são tão importantes. E falar de um mês da família é pensar sobre a estrutura da família. Ainda que esteja fora de moda, ainda que você olhe e fale assim, Senhor, mas eu estou fazendo errado, é sempre tempo de voltar atrás. E a gente não pode abandonar essas coisas, porque caso contrário, meus irmãos, os homens estão sendo chacoteados. Os homens estão sendo vistos, sabe como quem? Como um tipo de Homer Simpson na sociedade. Alguém que pode ter ou pode não ter. Nas famílias, uma voz muda, um grito silencioso, uma autoridade irrelevante, uma espiritualidade sem conteúdo. E isso vai refletir na igreja. E essas coisas, sem a gente perceber, elas vão passando de geração em geração em geração. Homens, a sua esposa precisa de você. Certa vez, aconselhando um homem, ele disse para mim assim, o que eu posso fazer para ganhar de volta a minha esposa? A única coisa que eu tinha a dizer para ele foi o seguinte, você precisa se sacrificar pela sua esposa. Você precisa ter um amor sacrificial. E a gente desaprendeu a amar sacrificialmente as pessoas.
A gente desaprendeu de amar sacrificialmente a nossa família. Sabe por quê? Porque precisa se sacrificar doando tempo, se sacrificar doando atenção, ouvindo sua esposa. Eu já disse para os homens da igreja, você vai ganhar 80% de crédito com a sua esposa se você só ouvir o que ela tem a dizer. Chega em casa, eu já disse aos homens, não vai tomar banho, não vai para o controle, não vai para a TV. Senta à mesa e fala assim, como diz a música, como vai você? Eu preciso saber da sua vida, como é que foi o seu dia? Olha, as mulheres já estão com o olho tudo brilhando aqui, vocês não estão vendo. Algumas até suspiraram assim, Não pensa que eu sou certinho não, viu, irmão? Eu tenho as minhas falhas também. Eu cheguei em casa, eu quero entrar dentro da minha caverna e ficar lá até o final do ano. É um segredo, sacrifício do tempo. Sacrifício do orçamento para dedicar à esposa. É assim, sabe por quê? Porque Jesus Cristo tem uma noiva. E Ele se sacrificou por ela. Ele se sacrificou por ela. Ele deu a sua vida por ela. Para adorná-la, para deixá-la bonita. E às vezes você não dá tempo, não ouve, não faz nada. E quer ter uma mulher bonita. Não vai ter. Não vai ter. Não dá tempo para os filhos, nós vamos falar sobre isso. E quer que os filhos respondam aos estímulos ou aquilo que você está querendo fazer. Não vai ter. É necessário a gente olhar para essas coisas. Isso eu estou falando só do aspecto do trabalho. Porque construir um casamento dá trabalho. Construir uma família dá trabalho. Eu não digo educar filhos, construir filhos dá muito trabalho. Mas se você é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, você é um bem-aventurado. E o seu trabalho não será vão. Amém, homens? Eu só ouvi mulher dizendo amém. Amém, homens? Agora, ok. Mas esse homem tem uma mulher. E o texto fala que ela está no interior da sua casa. Antes que você fale assim, pastor, mas a mulher não pode trabalhar, não. Calma, a gente vai chegar lá. Calma, a gente vai chegar lá. Porque se nós olharmos, por exemplo, a mulher de Provérbios capítulo 30, eu vou dizer uma coisa, que mulher? Ela trabalha, ela cuida dos seus filhos, olha, ela cuida da casa, ela trabalha, ela provê para os seus empregados, ela compra, ela vende. Essa é uma mulher polivalente, é uma mulher moderna, é uma mulher dedicada. Então, é base bíblica, a mulher deve trabalhar ou não, cada um avalia a sua situação, as suas finanças. A única coisa que a mulher deve pensar é sobre o preço do que esse texto fala. Sobre o interior, ou às custas do que se vai abandonar. Muitas vezes a família. Veja que a mulher de Provérbios trabalha, mas ela não abandona. Ela não abandona. Ela aqui está no interior da sua casa. Aquela mulher está trabalhando, está vendendo, mas está no interior da sua casa. Às custas do quê? Muitas vezes tem se abandonado a família. Para se ter uma vitória, 2, que seja 1000 vitórias fora do lar. 1000 vitórias fora da família não supera uma derrota no lar. Uma derrota no lar. E essa mulher, ela está no interior da sua casa. O que eu quero dizer, minhas irmãs, é que a mulher é aquela que está nos cômodos da sua casa. Aqui não está falando de parede, não está falando da limpeza da casa. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando uma coisa muito mais profunda. É que a mulher, ela está dentro. Ela é a emoção da casa. A mulher é quem ouve, melhor do que os homens, as emoções dos filhos. É ela que traz um equilíbrio também emocional para casa, muito mais do que os homens. Muito mais do que os homens. É a mulher
que com a sua lágrima e com o seu choro humaniza seus filhos, humaniza o seu marido. É ela quem ouve o coração, os sussurros dos filhos. É ela quem faz a intermediação entre os filhos e o marido. Sabe por quê, meu irmão? As mulheres que ou já engravidaram, ou que vão engravidar, eu vou dizer as palavras para os homens. Você foi um intruso na vida. Havia entre você e o seu filho uma placenta e pele, antes mesmo do seu filho nascer. E antes a sua esposa já conhecia, já sabia, mexeu, está dormindo, falava com ele, orava, isso antes. E o homem tem que conquistar, e por isso que a mulher é essa intermediária em relação à casa. Ela que traz esse equilíbrio, essa harmonia dentro de casa. Não tem jeito. Vai dar para o homem fazer isso, vai dar errado. Eu estou 2 dias, acho que a Patrícia não está ouvindo a pregação, não é para contar para ela, estou 2 dias com um filho grande em casa, a Nanda está rindo. Às vezes eu fico assim, eu falo, o que eu tenho que fazer agora mesmo? Vamos pedir um fast food. Eles estão adorando. Mas é o coração. Falta. E a mulher é essa que está dentro da sua casa, conseguindo interpretar e ouvir vozes que o homem não consegue, que ninguém consegue. E Deus deu isso à mulher. É por isso que quando a mulher não está no interior da sua casa, algumas coisas saem do lugar. A palavra do Senhor também nos diz que a mulher, olha só, a mulher sábia edifica a sua casa. E aqui eu vou baixar um pouco a bola dos homens. Não é o homem sábio que edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas a nécia e a tola, com as suas próprias mãos, faz o quê? É responsabilidade nossa. É alegria. Tem a ver com o temor do Senhor. Você quer ter um marido que também está no interior da casa, que deve contribuir com as coisas do lar. Teme ao Senhor. Chega de ouvir aquilo que o mundo diz. Ouça o que a palavra de Deus diz. Dá certo. É modelo, é projeto de Deus. E assim, a mulher é que escuta o coração da casa e ela está no interior, sabendo de tudo, sendo sábia, orientando. E assim ela edifica a sua casa, ela levanta o seu marido, ela levanta os seus filhos. Conheci um pastor que dizia assim que, contando do pai dele, ele falava assim, o dia seguinte do meu pai tinha muito a ver como tinha sido a noite de conversa com a mulher dele. Ele tinha essa leitura. Diz que às vezes a coisa não estava muito legal assim, falou que o pai dele tinha que tomar muitas decisões e ficava meio desorganizado emocionalmente. Mas quando as coisas estavam em sintonia em casa, por causa do emocional da esposa, as coisas caminhavam bem. Minhas irmãs, vocês têm um papel fundamental na sua família. Não abra mão dele por nada, por nada. E ela será como a videira frutífera. Estou dizendo que você vai ser uma mulher que vai ter que ter 10 filhos. 2 está bom, né, Márcia? Mas aqui também a gente não pensa só na videira ou nos cachos de uva, só como quem vai ter filhos. Mas não existia celebração de casamento sem vinho, sem alegria. E assim, sem alegria, sem doçura, sem dulçor. As mulheres devem trazer essa doçura para casa, essa alegria. E o homem bem-aventurado, quando ele volta da sua jornada de trabalho, quando ele volta dos seus afazeres, da sua fadiga do dia a dia, do suor do seu rosto, numa terra que dá cardos e abrolhos, que dá ervas daninhas, ele volta para a sua casa, certo das bênçãos do Senhor, e ele encontra a sua casa assim, emocionalmente organizada. É assim, com alegria, bênção do Senhor sobre a vida da sua esposa. Ela traz doçura, traz alegria. É assim, com palavras brandas, palavras boas,
com disciplina. Muitas vezes as mães são duras e precisam ser mesmo. Geralmente são mais duras do que os homens, e às vezes os homens passam por bonzinhos por causa disso, porque passa a mão na cabeça, vamos lá, isso daí. Uma videira frutífera. Olha que bênção, que bênção. Você se sentir como a palavra de Deus está dizendo, eu sou uma mulher frutífera. Posso não trabalhar, veja só, fora, porque o serviço da casa tem trabalho. Estou falando, não tem emprego, mas trabalho tem. O seu trabalho é frutífero, a sua vida é frutífera. Você pode trabalhar fora, ter um emprego, ter uma profissão, ter uma carreira. Mas olha aqui, onde está o seu maior fruto? Não são os títulos que você tem fora. Não são os elogios, os reconhecimentos fora da sua casa, são os de dentro e mais. É Deus quem está te elogiando. É Deus quem está te elogiando. O seu marido precisa, se não elogia, precisa aprender a elogiar. Mas sabe que o seu elogio maior vem da própria palavra de Deus. É Deus olhando para a sua vida e dizendo assim, você está no interior dessa casa, cuidando dessa família. Eu te nutri com as emoções que o seu marido não tem, para que você pudesse ouvir coisas que ele jamais vai ouvir, para que ele tivesse reações que jamais ele teria, para dar frutos que só você vai dar. Família que faz a diferença, faz a diferença. Ouça mais a palavra de Deus, ouça mais a Bíblia. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Mas aí eu volto de novo para os homens. Isso depende de uma liderança masculina no lar. Depende de homens liderando as suas famílias, amando a sua esposa e a sua família como Jesus ama a sua igreja. A terceira bênção, fala dessa mulher frutífera que dá filhos, e como eu disse, nesse contexto e esse imaginário hebraico, vai falar sobre os filhos, e aqui diz assim, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Sabe o que acontece, meus irmãos, e eu fico triste muitas vezes assim, é que não tem mais mesa nas casas. Quando eu digo mesa, não é só mesa de madeira, ou de vidro, ou de mármore, ou de fórmica. Embora abandonou-se mesmo. Até a nossa conjuntura de vida, os apartamentos são pequenos e às vezes cabe algum móvel ali, mas não tem mais conversa na mesa. Às vezes a gente se senta para comer, para onde que a gente vai? Para frente da televisão, com um prato no colo, o copo de coca ali quase caindo. E a gente está dialogando, a gente está ouvindo aquilo que a televisão está nos mandando, nos informando, ao invés de nos assentarmos à mesa. E a mesa ser um momento dos pais ouvirem o coração dos filhos. Mas não só a mesa do jantar, não só a mesa do café, mas não tem mais conversa, não tem mais prosa, não tem mais ouvir o coração, ouvir as lutas, as dificuldades, os pecados. Não tem. Não se ouve, não se fala mais sobre os sonhos, sobre os projetos. Nada mais. Está se acabando. Sentar-se à mesa como uma perda de tempo. E aqui está falando, a roda da tua mesa. Existe essa bênção de ter os filhos em volta da mesa. Uma família grande, imagina. Lembra quando todas as minhas tias se reuniam e vinham aqui na casa da minha mãe? Imagina, eram 10 irmãs, com seus maridos, cada uma com uma média de 3 filhos, era muita gente. É igual algumas famílias da igreja, quando se reúnem, é muita gente. E é uma bênção. Mas o texto está falando aqui de proximidade, está falando de conversa, de abraço. Eu pergunto aos homens, qual foi a última vez? E eu costumo fazer dê um cheiro no cabelo do teu filho, dê um cheiro no pescoço dele. Disse, eu te amo. Quantas vezes a gente deixa de fazer isso? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o coração do seu filho, perder a alma dos seus filhos? Que adianta isso? Nada, absolutamente nada.
Nós somos chamados a pastorear as nossas famílias. É necessário tanto trabalho? É necessário tanta coisa incluída junto ao mesmo tempo? E a gente deixando nossos filhos de lado. E eles estão indo. Seja o Henriquinho, pequenininho. Ele está crescendo, ele está começando a ir. Seja a Clarice. Seja o Wagner. Seja um filho mais velho que tem aqui. Seja o Vitor. Eles já estão indo para o caminho que Deus está chamando eles para ir. Daqui a pouco eles casam, vão embora. E aí a gente vai ficar, eu não conversei, não falei. Tem o nosso lado de curar os nossos filhos, de conversar, mas também tem um lado deles. Aqui fala que eles são como rebentos da oliveira. Eles produzem, são frutos da azeitona, da azeitoneira, como azeitona. Produzem óleo, azeite, que era usado para ungir os reis, que é usado para untar ou para pensar as feridas, como Tiago nos diz. Ore e unge com óleo. Não era o óleo que era o que tinha o poder é da oração, mas era uma prática. Os nossos filhos têm um poder de curar as nossas feridas, meus irmãos, e a gente só sabe quando a gente está junto deles. Eu estou naquela fase de começar a receber conselho de filho, sabe? E aí você está fazendo uma coisa assim, pai, ontem você andou muito rápido com o carro, e foi mesmo. Eu falei, é verdade, né? Preciso maneirar um pouco, né? E aí eu falei, é verdade, ontem eu estava um pouco agitado. Aí você vai pensando nas coisas. Quando o filho fala, pai, está tudo bem? Está tudo bem mesmo? E você se senta para conversar e você olha os sonhos deles. E para cada fase é algo diferente. Ele nos cura quando são pequenininhos, nos curam na adolescência. Tem pai que fala assim, a adolescência é um porre. Adolescência, não tem nada a ver com vocês não, viu? Vocês são uma bênção. Tem a ver com a gente. Que idade maravilhosa. A gente aqui curte todas as idades. É ouvir e ser curado pelos filhos. Perceber que Deus também está agindo na vida deles, e isso é um bálsamo para a nossa vida. Perceber que eles estão aqui na igreja trabalhando, se esforçando, dedicando, fazendo o seu ministério, levantando-se geração, e a gente precisa amar essas coisas, e amar essas coisas dentro de casa. Eles curam quando nós estamos na velhice, são bálsamo para a nossa vida no cuidado. E depois vem os netos, e aí eu já não estou nessa fase. Quem tem neto sabe. Talvez a alegria de ter um neto, de deixar fazer o que quer, porque é que os pais que se virem, né? Os pais que depois sentem à mesa para curar os seus filhos. Que família maravilhosa é essa que faz a diferença? Que bênção é essa? E vou aqui dar um conselho, porque é um conselho para mim e para todo mundo. Será que eu posso dar algum tipo de conselho? Não estou querendo dizer, irmão, não olhe para a minha família com perfeita, não. Eu talvez não poderia nem estar falando aqui. Eu não seria a pessoa mais indicada para isso. Mas muitas vezes a gente está olhando para as próximas gerações, às vezes para os nossos filhos, e dizendo assim, é uma geração de Nutella mesmo. Já ouviu falar? Sou uma geração raiz. Eles são a geração Nutella. Nossos filhos são bênção do Senhor. A gente precisa começar a plantar palavras boas na vida dos nossos filhos. Eu não creio nessa coisa, vou profetizar sobre a vida dos meus filhos. E se é também, paciência. Plante palavra de Deus na vida dos seus filhos. Seus filhos são herança do Senhor. Seus filhos são rebentos da oliveira. Seus filhos são crentes. Nossos jovens sonharão. É assim que a gente faz. Não olhe para aquilo que seu filho faz e que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não faria assim. Não desestimule ele, não compare geração. Eles são bênção na sua casa, eles são bênção nessa igreja, eles serão bênção nessa geração. Isso é um desestímulo que a gente faz. Isso é um peso a mais que muitas vezes a gente coloca sobre a vida deles, sobre as suas tentações, sobre as suas dificuldades. O que a gente precisa é orar por eles, é abençoar a vida deles, é orientar a vida deles, para que eles deem frutos como rebentos da oliveira.
como aqueles que irão nos suceder, rebentos novos, substituindo aqueles que já deram frutos. É assim. Abençoar a vida deles. Os nossos filhos serão chamados assim, de benditos do Senhor. E se eles serão chamados assim, que de direito eu tenho de falar que é uma geração perdida. A minha jogada bolinha de gude rodava peão. Grande coisa. Foi legal. Passou, é outra coisa, é outra geração. A gente não vai entender, porque eu não estou nela. Eu estou vivo na minha geração, como está aí no seu boletim. E o que a gente tem que fazer é justamente aquilo mesmo, é passar a fé viva daqueles que já morreram e nos transmitiram essa fé para que eles passem para as próximas gerações e abençoem as próximas gerações. Eles estarão à roda da tua mesa. Às vezes os filhos não querem sentar à roda com seus pais, porque muitas vezes não vê neles o amor necessário, a compreensão necessária. Muitas vezes é só crítica, muitas vezes é só acusação. Esse tipo de coisa não vai produzir fruto nas vidas deles. Eles não darão fruto, é a vontade de Deus, segundo esse modelo hebraico cristão. É uma família frutífera e abençoada. O texto vai continuar dizendo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Falei sobre isso, a bênção que vem do trono de Deus, para que ele veja a prosperidade diante de Deus durante os seus dias da sua vida, que o desejo é a oração do salmista, que ele tenha uma vida frutífera, uma vida próspera, que ele veja os filhos dos seus filhos, que ele veja os seus netos, dentro desse contexto familiar abençoado. E sabe quem vai colher esse fruto? Não é só a gente. Não é só a igreja que fala paz sobre Israel. É a igreja também. É o corpo de Cristo espalhado por toda a face da terra. Mas a sociedade, o mundo, colhe os frutos de uma família estruturada, bíblica e abençoada segundo o modelo da palavra de Deus. Com todas as falhas, com todas as suas incongruências, mas olha, as famílias, por exemplo, passadas bem atrás, do berço do cristianismo, por exemplo, berço do protestantismo, os fundadores da América, por exemplo, olha como eles tinham um tipo de família bíblica, veja só, com todos os erros e com todas as falhas. E como esses países prosperaram, como durante muito tempo eles foram luzeiros do mundo. E por que hoje essa luz tem se apagado? E por que hoje você olha para a Europa e agora o Brasil está mandando missionários para a Europa? Se as coisas continuarem como estão, logo, logo, a África vai mandar missionário para o Brasil, para evangelizar o Brasil. Missionários têm ido para a Irlanda para revitalizar a igreja que já está quase morrendo. Sabe por quê? Porque as famílias estão deterioradas. E a vontade de Deus é que nós voltemos para a sua palavra. É a palavra de Deus. Não é a cultura, não é filosofia, nem ideologia, nem nada. A solução é cada um de nós nos sacrificarmos em amor, uns pelos outros dentro da família. Marido se sacrificando pela esposa, pelos seus filhos. O homem bíblico é um homem do lar, é um homem que vive a vida comum do lar, assim como a sua esposa. Caso contrário, isso pode trazer rebeldia, desgosto e rebeldia na vida dos filhos. Mas que o Senhor abençoe o trabalho de suas mãos, homens e mulheres, filhos e filhas, dentro desta casa, dentro dessa igreja, abençoe cada família dessa igreja. Eu fico imaginando a diferença que não faz. Quantas famílias nós temos aqui na igreja? Se a gente resolver viver dessa maneira, o tanto de fruto que isso não vai dar, o tanto de conversão, a mudança social que isso não traz. É só vivendo o Evangelho e a palavra de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos agracie a cada dia. Amém? Bem-aventurado. Vamos ler todos juntos
o Salmo de número 128, todos juntos em uníssono. Os irmãos puderem projetar o Salmo 128, para que todos nós possamos ler. Vamos ler. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos cantar, meus queridos, o hino de número 131, desejosos de que o Senhor traga santidade às nossas vidas e traga santidade às nossas casas, em sinal de temor a Ele e a sua palavra. Ao som do piano, nos coloquemos de pé, hino 131. Pai Celeste, obrigado por Tua palavra, Senhor.
Que o Senhor, ó Deus, nos dê a disposição necessária, Pai. Que o Senhor nos dê, ó Pai, a alegria, o amor em Te obedecer, Senhor, em andar segundo os Teus caminhos, temer ao Senhor, ó Deus, com todo o nosso coração, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, segundo a Tua palavra, segundo, ó Deus, as promessas ali contidas, ó Pai, que o Senhor derrame Suas bênçãos, ó Deus, sobre nós, ó Senhor. Que o Senhor derrame as Suas bênçãos, ó Deus, sobre cada homem, ó Deus, que está aqui nesta casa, Pai. Que o Senhor, ó Deus, mude a disposição do coração, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, reforce as verdades bíblicas contidas, ó Deus, na Tua palavra, no coração e na vida de cada um aqui, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, por nossas falhas, ó Senhor. Como marido, como pais, como líderes nesta casa, Deus, como homens. E que o Senhor, ó Deus, construa em nós, ó Deus, o caráter de Cristo, ó Deus, que é o bem-aventurado. Por causa dele é que somos bem-aventurados, ó Pai. Abençoe, ó Deus, cada mulher, ó Deus, aqui nesta casa, cada mãe, cada esposa, Senhor. Dá, ó Deus, alegria, Deus, no serviço, Pai. Dá, ó Deus, disposição, ó Senhor. Dá, ó Deus, fruto, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aquelas, ó Deus, que muitas vezes têm jornada dupla e tripla, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Deus, reforce o ânimo, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, renove, ó Deus, as suas forças, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, amado, dar a alegria, tira a tristeza, Deus, a amargura do coração, Senhor. E que com suas palavras, ó Deus, elas possam, ó Deus, abençoar, ó Deus, não só o seu marido, mas a sua casa. E abençoar, ó Deus, a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor. Abençoa, Deus, os nossos filhos, ó Deus. Livra, ó Deus, os perigos destes momentos difíceis que a gente vive, do presente momento, Pai. A vida sempre foi difícil, Pai, em qualquer momento, Pai. Dá, ó Deus, a ele, ó Deus, a santidade. Dá, ó Deus, a eles, ó Deus, a pureza nos atos e nos pensamentos, ó Senhor. Enche, ó Deus, os nossos jovens com o Teu Santo Espírito, Senhor. Livra, ó Deus, eles do pecado, ó Deus, do engano desse mundo, Senhor. E que eles encontrem, ó Deus, nas suas casas, ó Pai amado, a mesa, a roda de conversa, onde eles podem abrir o seu coração, ser curados pelos seus pais, como também, ó Deus, ser um bálsamo na vida de sua casa, Pai amado. E que as nossas famílias, a família dessa igreja, Pai, a família, Deus, das igrejas, ó Deus, possam ser famílias fortes, ó Deus, que abençoem, ó Deus, tanto, ó Deus, a sua casa, como, ó Deus, abençoe a igreja, como abençoe também este mundo, manifestando a graça, manifestando o amor, a alegria e o poder de Deus, ó Deus, o Teu poder, ó Pai, e o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder para a salvação, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, que nós possamos, ó Deus, nos voltar para a Sua palavra, Deus, como o nosso recurso e regra de fé e prática. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso bondoso Pai Celestial, e que o poder, a unção e a alegria do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, povo de Deus aqui reunidos, como também espalhados por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Alguém nessa noite que está nos visitando pela primeira vez? Eu não vi ninguém, de fato não há.